Você sente que você é como se você fosse várias pessoas num dia só. Olha o tanto de coisa que a gente realiza e que a gente nem para pensar, gente. Chega no final do dia, você fala, ai, dei conta. Ai, dei conta. Ai, ufa, dei conta. Mas como é que a gente se sente assim? Essa parte mental, essa nossa sensação de estresse, a gente adoece. Uma hora a conta chega. E aí, ela tá aqui para falar um pouquinho sobre isso. Ela que é psicóloga, Tatiana Acerra. Bem-vinda, minha querida. Tudo bem? Obrigada. Aqui, ó, quem vive vários papéis ao mesmo tempo. Eu me, eu me sinto assim, olha, há muito tempo, todos os dias. Um polvo, né? Não, é impressionante. Quando você lê, você fala, nossa, quem se identifica? Mas inteiramente eu me identifico com isso, Tati. Complicado, né? Sim, sim. Acho que a sociedade, a gente foi caminhando por um processo ali com o capitalismo e tudo mais, para dar conta de todas essas demandas. É. Só que a gente esqueceu, Carol, que nós somos pessoas com necessidades biológicas muito importantes de serem cumpridas e valorizadas. Então a gente, como a gente criou a máquina, a gente também achou que podia equiparar a máquina. Exatamente. E fazer o que a máquina faz, né? Sem pifar. Sem pifar, detalhe. E aí não tem como. Nosso organismo, nosso corpo, cérebro, mente, precisa de tempo para regeneração. Né? E não sou eu, Tatiana, que estou falando, não é para ficar bonito na fita, é uma necessidade. Tá. Assim como a gente tem necessidade de comer, de beber água, a gente também tem necessidade de descansar e de organizar os papéis. Tá certo. Eu vou colocar uma próxima tela aqui, que a gente tem aqui um caminho a seguir que você preparou pra gente. E aí algumas figuras que até dá até um pouco de agonia, né, Tati? Eu vou só trocar seu microfone aqui com o Jô. Ó, em poucos minutos, uma mesma pessoa pode ser profissional, mãe, pai, parceiro, cuidador, estudante, empreendedor, amigo. Olha a quantidade de coisas. E isso tudo acontece, eu acredito, quando eu olho aqui pros meninos e tal, com todo mundo, né? Exatamente. Tá todo mundo vivendo isso. É uma questão que a gente precisa provar que a gente dá conta? Você acha que vem nesse sentido? Eu acho que normalizou a alta produtividade como sinônimo de sucesso. Entendi. E aí essa normalização, então para eu ter sucesso eu preciso administrar tudo isso. Entendi. E não. Né? E aí uma hora a conta chega. Tem um dado de 63% das mulheres que são afastadas do trabalho pela sobrecarga. Então, o número em relação aos homens é menor. É menor. E a gente observa as mulheres, mãe, né? Esposa, cuida da casa, trabalha. E o homem, ele trabalha fora, mas quando ele volta, ele não tem a jornada de casa. Entendi. Né? E aí a jornada, essa sobrecarga, ela não é equiparada. E aí, se a gente observar, nós abraçamos isso, né? A sociedade abraçou isso, essa alta produtividade. Às vezes o parceiro, o esposo tem 2 empregos, ou trabalha até mais tarde, então faz muitas coisas. E esquece que existe um corpo, uma mente que precisa de descanso. E a mente no final, isso até eu gostaria de te perguntar, como é que a gente descansa a mente? Porque a minha, por exemplo, ela não para, assim. Eu tô pensando nas pautas da semana que vem, eu já tô dando coisa, já tô pensando, sabe? Né? Eu acredito ter um monte de gente assim como eu, né? Pensando um monte de coisa ao mesmo tempo e até pensando no futuro. A gente vive no futuro, isso é péssimo. Sim, prevendo que vai, prevenindo o futuro e organizando já. Amanhã, semana que vem vai acontecer tal. Uma coisa que pode ajudar muito são atividades manuais. Tá. Ah, mas eu não sei fazer crochê, não costurar. Não é sobre isso. Um quebra-cabeça, cuidar de uma planta, fazer atividade física te traz muito para o momento. Mas fazer atividade física sem o celular, o WhatsApp. Porque às vezes as pessoas estão na academia, mas a mente está em outro lugar. Porque fica o tempo todo olhando quem que mandou a mensagem. Exato. E até os efeitos no corpo são diferentes, porque eles estão desconectados. Tá. Então, se você tem uma concentração totalmente voltada para o que você está fazendo naquele momento, o resultado é muito melhor do que você dividir sua atenção. Entendi. Então, atividades motoras que usem o corpo com movimento são muito importantes para ajudar a desconectar a mente. Porque você tem que se concentrar, senão você não vai conseguir fazer, né? É isso. Faz sentido, legal. Gostei. Vamos para a próxima tela. Quem se identifica, manda mensagem para a gente, @beleza e vida _oficial.
Pensar, sentir, agir e reagir fazem parte de um mesmo sistema. Então, quando essas dimensões caminham em direções opostas por muito tempo, o cérebro permanece num estado constante de adaptação, consumindo mais energia emocional. Exato. Meu Deus, é um desgaste. É como se você tivesse uma porta Ah, sempre arranhando. tá. E aí essa vai criar uma fissura, né? Porque está sempre emperrando ali, porque tem alguma coisa que está atrapalhando e indo em outra direção. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Se a gente está trabalhando com uma coisa, pensando e fazendo outras vezes, que também não tem a ver com o trabalho, que são coisas desconectadas, Aham. você acaba criando isso a médio prazo e a longo prazo como se fosse uma fissura. Entendi. Como fosse uma lesão em processos emocionais e mentais que vão te trazer prejuízos e até transtornos e doenças futuras. Puxa Não só vida. doença mental, mas doença Tá. física também. Também. Os processos, eu não sou médica aqui, mas os processos inflamatórios têm muita relação com as dificuldades emocionais, de canalizar, de administrar as emoções e principalmente distribuir isso de uma forma equilibrada entre pensar, sentir, agir e reagir. E aqui a gente está falando também, vamos falar das mulheres principalmente, que eu acho que nós somos campeãs no quesito ansiedade, né? Então aqui a gente está falando de um cérebro ansioso, que está ali o tempo todo à espera de alguma coisa, fazendo um planejamento de outra e dentro dessa ansiedade. A longo prazo, Tati, o que pode acontecer? Que tipo de problemas, né? Além de ter, emocionalmente, a gente fala, estarmos fracos, enfraquecidos, mas o que a gente pode ter real como doença vivendo nessa pilha toda? Burnout, né? É o que a gente número ouviu. Depressão, Uhum. depressão, e eu falando depressão já grave, né? Porque às vezes existe o processo depressivo que ainda não é um transtorno, Tá. mas a pessoa pode desenvolver o transtorno em si, que é a depressão. Transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, que é Também. incapacitante, né? Síndrome do pânico, ela é incapacitante. Ela é né? incapacitante. Os outros também são, mas demora um pouco mais. A síndrome do pânico é imediata a incapacitação, né? Eu já vivi uma situação com uma amiga e ela num quadro assim, é completamente incapacitante. A pessoa não consegue nem respirar, nem sentir que tá tudo bem, porque para ela não está. E você fala, você tá do lado, fala, não, mas eu tô aqui do seu lado, tá tudo bem, não tá acontecendo nada. E a pessoa acha que está. Porque na cabeça dela, o cérebro dela tá acontecendo. Tá acontecendo. Lá dentro tá acontecendo, né? E aí a dificuldade de comparar, às vezes até uma despersonalização que a gente chama, nos estados mais graves, que é quando a pessoa meio que ela não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário. Entendi. Isso verdade. pode ser transitório, pode haver essa despersonalização transitória, ou ela pode ficar permanente. Permanente. Tá certo. Vamos para a próxima. Olha lá, você está se sentindo assim? Escreve pra gente. Integração. Desenvolver autoconhecimento, reconhecer as emoções sem negá-las, compreender os próprios limites e permitir que o pensamento, emoção e comportamento conversem entre si. Mas qual é o primeiro passo, Tati? Pergunta de milhões. Primeiro passo. A primeira coisa é reconhecer que você vive nesse estado e isso não é normal. Por mais que a sociedade, nós vivemos assim há tempos e temos normalizado, não é normal viver dessa forma. Então, primeira coisa é reconhecer. Tá. O segundo passo é buscar ajuda. Se você não consegue organizar isso sozinho, pode buscar ajuda profissional. Sim. Nessa ajuda profissional, o que a gente vai ajudar? Primeiro, uma avaliação desse cenário todo, né? E depois essa integração. Por quê? O problema não são vários papéis. O problema é a desconexão entre eles. Tá. O meu trabalho é totalmente desconectado da minha realidade familiar. A minha realidade familiar não comunica com a minha realidade social. Então, você tem que criar novas personalidades e jeitos, adaptações muito divergentes em tão pouco tempo. Entendi. Na rede social tem que estar perfeito, mas em casa você está com um problema grave para resolver. E aí você tem que parecer que está tudo bem. Então, isso é que eu chamo de desconexão. Entendi. Você viveu de forma incoerente, né? Incoerente. De mentira. Exato. Né? Algo que uma coisa não conecta com a outra, mas que você mantém um papel ali, né? Você está ali encenando alguma coisa, isso também faz a gente sofrer mais ainda, né? Exatamente.
Acho que a gente tem mais uma tela, certo, dona Ângela? Olha lá, pensamento, emoção e comportamento. Não é simples, né, gente? Porque se fosse simples, a gente, né, não estaríamos todos passando um Sim. pouco por isso. Então, ser inteiro é conseguir fazer com que elas conversem entre si. Então, como você disse, o pensamento vai gerar uma ação, que gera uma emoção e que gera novamente o pensamento. O exemplo que eu dei da academia, eu também treino, então eu observo muito essa conexão que seria. Eu estou nesse momento fazendo uma atividade física. O que compõe ali? No máximo um fone com música. Não cabe entre os intervalos você ficar no celular, porque você desconecta daquela necessidade do momento. Aham. E aí isso é viver desconectado. A integração é eu estou presente 100% nesse momento. Tá, Se tem alguma coisa na família, fica depois quando eu assumir esse papel. entendi. Então, viver cada papel por vez e principalmente dosado, porque às vezes fica no trabalho, excesso de trabalho, como Aham. você vai viver a família, né? É. Então, encontrar esse equilíbrio também dentro da rotina. Tá certo. Agora, Tati, falando um pouquinho das pessoas mais sensíveis que estão vivendo isso de uma forma muito forte e que não conseguem mais ter vida social, né? É claro que a ajuda é super importante. Eu acho que hoje fazer terapia é uma base séria, né? É uma base importante para a grande maioria. Mas a gente entende também que o Brasil está no topo ali do ranking quando a gente fala dos medicamentos, né? De ter o consumo de medicamentos, a indicação de medicamentos. Como é que é isso hoje na sua prática clínica? Porque eu acho que chama um pouco de atenção, né? Às vezes as pessoas, a primeira coisa que elas fazem é recorrer ao medicamento. E nem sempre pode ser o primeiro passo, né? Como você disse, existem outros. Exato. O medicamento, ele entra no mesmo cenário que a pessoa está de alta produtividade. Tá. Então, para eu melhorar isso, qual é o caminho mais rápido e mais fácil? Às vezes é a medicação. Eu falo Tá. às vezes porque depende do organismo, tem toda uma adaptação. Então, o medicamento é o mais rápido e o mais fácil para o agora. Entendi. Mas e a médio e longo prazo? A médio e longo prazo precisa de outras atividades que te tragam o mesmo bem-estar. Entendi. Porque senão o remédio vira uma dependência. Às vezes para de fazer efeito, aí tem que acrescentar um outro ou fazer substituição. Então você vai compensando, mas você não está trabalhando a integração. Né? Você está tentando compensar, maquiar. E não muda nada, o cenário continua o mesmo e você acha que está tudo bem, mas não mudou internamente e é o remédio que está ali agindo, né? Sim. Então tem que prestar atenção nisso, né? Tem. E se precisa de medicação, que às vezes os casos mais graves, né, que já não consegue sair ou às vezes já está impactando o trabalho, enfim, precisa às vezes entrar com a medicação para aquele efeito imediato, mas ela precisa fazer um acompanhamento a médio e longo prazo. Tá. Mas para as pessoas que não estão nessa fase, é começar de agora, analisando a rotina, organizando a rotina, inserindo uma atividade física, Perfeito. uma prática de meditação. Uhum. Então a respiração, ela é como uma mágica para o cérebro, né? E a gente colocou ela muito num lugar de zen, de que não faz nada. Não. A respiração é a necessidade básica que está no meu controle e faz um alívio e traz uma magia para o cérebro imensa. Olha que então, legal. quando você está muito nervoso, tenta respirar no seu ritmo, 10 vezes, você vai voltar. Vai voltar, vai ficar tudo bem. Exatamente. Você traz o corpo pro presente, presente, sabe? É uma prática de meditação. E é de graça. De graça. E só depende de você. É isso mesmo. Então, quem tem dificuldade, às vezes pode fazer meditação guiada. Tem no YouTube, tem nos aplicativos. Tem várias, E começa guiado, né? Mas vai fazer. Tá certo. Vou te agradecer, Tati. Obrigada, viu? Sempre um prazer te receber. Na tela eu vou deixar o Instagram dela, que é psicóloga, né? Que eu já a entrevistei algumas vezes. Ela tá lá como @Tati. Tatiana todo, né? Então, Tatiana com 2 T's ali, a Serra. Então, ficam 2 A's juntos, 2 T's juntos. E o WhatsApp é o 971249083. 971249083. Você encontra o trabalho dela. Obrigada, minha querida. Muito obrigada. Até a próxima, viu? Um beijo enorme. Agora é o seguinte...
Ainda falando um pouquinho sobre essa questão de saúde mental, vocês sabem que toda semana a gente tem recebido esse momento pulsar aqui no nosso Beleza e Vida. E hoje a gente tem as palavras da doutora Sara que vão ao encontro disso que a gente está comentando. Exatamente, como que a gente, né, vai sustentar tudo isso. Então, semanalmente, a doutora Sara vem com dicas preciosas e falas importantes. Vamos ouvir e eu já volto para conversar com vocês no nosso Momento Pulsar. Você já ouviu frases como: isso nunca aconteceu, você está exagerando, você é sensível demais, ou o problema é que você entendeu tudo errado? Dependendo do contexto e da frequência com que isso acontece, esses comportamentos podem fazer parte de uma forma de manipulação. Coloca manipulação entre aspas, tá, gente? Emocional, conhecida como gaslight. Esse termo tem sido muito falado nos últimos anos e se refere a situações em que uma pessoa tenta distorcer os fatos, minimizar sentimentos ou fazer com que outras comecem a duvidar da própria memória, das próprias percepções e até da própria sanidade. E o mais preocupante é que isso nem sempre acontece de maneira evidente. Muitas vezes é algo sutil e repetitivo, que vai abalando a confiança das pessoas aos poucos. Com o passar do tempo, quem vive essa dinâmica pode começar a se sentir inseguro, confuso, até incapaz de confiar em si mesmo. É comum surgir a necessidade constante de pedir desculpas. A sensação de estar sempre errado é uma dependência cada vez maior da validação do outro. Nenhuma relação saudável deve fazer com que você se sinta constantemente culpado ou incapaz de confiar na própria percepção. Relacionamentos saudáveis são construídos com diálogo, respeito e espaço para que os dois possam expressar sentimentos e opiniões sem medo. Tá aí, obrigada, doutora Sara Dantas, um beijo para você. A gente está no nosso Momento Pulsar Mais aqui no Beleza e Vida. Toda semana a gente vai receber as palavras, né? Principalmente quando a gente fala de saúde mental. E é algo, gente, falamos há pouco e eu bato na tecla, que a gente precisa conversar sobre isso. Então, esse, de fato, é um canal para que você tenha informações de qualidade. Tem um QR Code aí na tela para vocês apontarem a câmera do celular. E eu vou deixar o Instagram, tá? Que é o @pulsar_mais. Vamos colocar de novo aí, ó. Só apontar a câmera do seu celular, você vai conhecer esse projeto muito legal, @pulsar_mais. Para você que gosta de assuntos ligados à saúde, à qualidade de vida e principalmente essa questão da saúde mental, vai lá. Eles estão com a gente toda semana aqui no Beleza e Vida, no nosso Momento Pulsar Mais. QR Code tá aí, aproveite. Beijo pra você, viu, doutora? Até semana que vem. Obrigada.